Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe esse dia que Deus nos propôs para todos nós. E hoje nós vamos ler e explicar 6 capítulos da Bíblia, do livro de Isaías, 35 ao 40. O propósito do capítulo 35 é descrever a restauração e alegria do povo de Deus pós-julgamento. O verso 1 e o verso 2 aqui do capítulo 35 diz assim: o deserto é a terra ressequida, se regozijarão, o ermo exultará e florescerá, como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo. E diz Saron, e verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Amém? Então, ele começa aqui muito forte, o verso 1, verso 2, ele fala da alegria dos remidos, e se nós estamos aqui pós o julgamento da êfase lá em Edom, agora nós estamos aqui vendo uma restauração. Do verso 3 até o verso 6, Deus promete fortalecer os fracos e trazer cura para os enfermos, que diz aqui no verso 5. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destaparão. Então os coxos saltarão como um cervo e a língua do mudo cantará de alegria. As águas irromperão o ermo e os riachos no deserto. Então está falando aqui de uma restauração da profecia. A gente viu isso tão forte aqui no ministério e vamos ver isso no ministério do Senhor Jesus. Do verso 7 ao verso 10 do capítulo 35, as águas brotarão no deserto e o caminho santo vai ser estabelecido para os remidos do Senhor, onde não haverá mais perigo ou tristeza. Então o capítulo 35 fala de restauração. Do verso 9 ao verso 10, que eu vou fazer questão de ler aqui, fala sobre essa alegria duradoura, que diz assim: ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele, nenhum deles se verá por ali, só os remidos andarão por ele, os que o Senhor resgatou voltarão. Então em Sião, com cantos de alegria duradoura, alegria coroará a sua cabeça, e júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Eita glória, a restauração. O capítulo 36, ele vai relatar aqui a invasão de Senaqueribe. Inclusive nós foi tema aqui de uma campanha aqui na IVE muito forte, foi uma chuva de testemunhos, uma nuvem, posso dizer assim, de testemunhos, né? Então aqui vai relatar a invasão de Senaqueribe, rei da Síria, e a sua tentativa de intimidar o povo de Deus, intimidar Jerusalém. Olha o que diz aqui o verso 1, a tentativa de Senaqueribe. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou dela. Então, Laquins, o rei da Síria, enviou o seu comandante com um grande exército a Jerusalém ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva no campo do lavadeiro, então ele mandou Senaqueribe, foi invadindo as cidades próximas e queria também invadir Jerusalém. Então esta mensagem aqui se repete, que nós já lemos aqui nos livros anteriores, e algo muito forte quando fala aqui do rei Ezequias, que foi um grande homem de Deus, e Senaqueribe, rei da Síria. Então aqui
ele vai se levantar contra Jerusalém, o rei Ezequias. Mas ele tenta aqui intimidar a nação. Então, o que Isaías ele começa? Então, ele começa aqui narrando sobre a invasão de Senaqueribe, o rei da Síria, durante o reinado de Ezequias. Então, Ezequias ele vai narrando que Senaqueribe envia o seu comandante, um comandante também, diga-se passagem, endemoniado, envia a Jerusalém com a mensagem de intimidação, tentando desmoralizar o povo, a convencer que eles, confiando no Senhor, é inútil, está repreendido. E é assim que o mal trabalha. O mal trabalha dessa mesma forma. Ele fala na mente das pessoas, confiar em Deus é inútil. E do verso 1 ao verso 10, eles diziam que o rei Ezequias estava enganando ele. E quantas são as pessoas também hoje falam que nós estamos enganando, que nós somos ladrões? É ou não é verdade? E eu confesso, eu sou ladrão de almas. E isso é muito forte. Então aqui o Senaqueribe vai intimidando, vai caluniando, vai jogando palavras duras. Então ele fala, o rei Ezequias está enganando vocês. Então, e eles vão dizer isso para todas as nações, todos os povos. Então, isso é algo muito forte. Eles falam assim, nós vencemos todos os deuses e vamos vencer vocês também. Então o povo estava ali numa situação terrível. Todos caíram, vocês também vão cair. Mas Israel continuou confiando no Deus vivo. O nosso Deus é diferente dos outros deuses. O nosso Deus é o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus de Israel. Não é como o Deus deles. Então, ele é o único Senhor, o verdadeiro Deus. Então, se eles falaram que nenhum Deus conseguiu me livrar das minhas mãos, mas o Deus de Israel é o Deus diferente, é o Deus todo-poderoso, amém? Então aqui o capítulo termina muito forte aqui com o silêncio do povo, obedecendo às instruções de Ezequias. O verso 21 fala sobre isso. O maior erro que eu e você podemos fazer é querer dar uma resposta para quem quer mentir, para quem quer te intimidar, para quem fala mal de você. O seu silêncio é a melhor resposta. Quantas são as pessoas que querem retrucar, que querem responder, que querem justificar? Fique em silêncio. O silêncio é a melhor resposta que você pode dar. A melhor resposta é o silêncio. Jesus, diante de todos os seus acusadores, ele ficou em silêncio. E aqui diz as Escrituras Sagradas que Deus deu um livramento para Ezequias. Sabe por quê? Porque Ezequias, ele foi para a igreja. Diante de toda aquela situação, Ezequias, ele foi para a igreja. Ele foi clamar a Deus. Ele apresentou aquela situação a Deus. O capítulo 37, amém? O capítulo 37 também continua falando acerca disso. Aqui no verso 1, olha aqui como começa aqui o verso 1, vai falando aqui sobre o ataque de Senaqueribe, que diz assim o capítulo 37. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu de pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou administradores do palácio a Elaquim, o secretário de Sebana, e o chefe do sacerdote, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Então, eles foram, Ezequias, ele foi para a casa de Deus, se vestiu de pano de saco, se humilhou na presença de Deus. E é isso que nós temos que fazer, né? Diz a Bíblia que a invasão de Senaqueribe, como que ele tentou desmoralizar a fé de Ezequias e do povo. O povo ficou em silêncio. E Ezequias rasgou as suas vestes. Então a Bíblia fala aqui que rasgar as vestes na Bíblia é sinal de humilhação. Ele vestiu pano de saco, também sinal de humilhação, e entrou na casa do Senhor. Ele foi para a igreja, entrou na casa do Senhor. Então, no momento da dificuldade, quando a pessoa se humilha, ela vai na presença de Deus, Deus ele honra, Deus ele abençoa. Saiba que quando nós
vamos para a casa de Deus, ali nós encontramos a resposta. Tem muitas pessoas que falam, poxa, eu não vou para a igreja porque eu não preciso de igreja. Eu oro aqui em casa. Então tem muitas pessoas que só vai para a igreja quando estão diante de uma situação muito difícil, desesperadora. É isso mesmo, Ezequias ele foi. E não tem problema quando você vai numa forma desesperadora. Deus quer que você vá, de um jeito ou de outro, mas Deus quer que você venha ficar. Fica. Ezequias, ele foi, se humilhou, se vestiu de pano de saco, ele era um grande homem de Deus. Não tem problema como que você vai chegar. Deus, ele quer que você venha permanecer. O capítulo 37, o propósito aqui é relatar a resposta de Deus à oração de Ezequias, como que houve uma derrota milagrosa dos inimigos. Toda arma forjada contra a sua vida não prosperará, se tão somente você recorrer a Deus. Recorra a Deus, porque ele vai te abençoar. Então começa aqui com Ezequias se humilhando, rasgando as suas vestes, indo para a igreja, falando com Deus, pedindo ajuda de Deus. O verso 7 do capítulo 37, então ele vai enviar mensageiros até o profeta Isaías. Senaqueribe não entrará em Jerusalém. Então Ezequias entra na casa de Deus, se humilha, ele busca orientação do homem de Deus, Isaías. Poxa, olha só, que coisa gloriosa. As coisas de Deus não é difícil, somos nós que complicamos. Ele busca orientação, primeiro vai para a casa de Deus, busca orientação, e Deus vai dando todas as coordenadas aqui. Ele busca orientação do profeta Isaías. Então Senaqueribe vai enviar aqui uma carta para intimidar Ezequias. É a famosa carta de afronta, mas ele pega essa carta e vai para a igreja e devolve essa carta de afronta. Ele apresenta e coloca tudo diante de Deus. Como nós estávamos na célula ontem, uma irmã falou assim, poxa, no momento difícil, eu entrego a minha vida na mão de Deus, porque eu não posso, mas eu sei que Ele pode. Isso é muito forte. Então aqui, o que isso nos ensina é pegar suas dificuldades, é pegar os seus problemas e não ficar postando nas redes sociais, não. Isso é muito feio. Vai para a igreja, coloca-nos os pés do Senhor Jesus. Aqui no verso 35, Isaías envia uma resposta profética, segurando a Ezequias que Deus vai proteger Jerusalém e que Senaqueribe vai ser derrotado por a intervenção divina. Glória a Deus. Olha o que diz aqui o verso 36. O verso 36 do capítulo 37 diz assim, então o anjo do Senhor saiu e matou 180.000 homens no acampamento da Síria. Um anjo matou 185.000 homens de uma vez só. Quando a pessoa é de oração, o sobrenatural acontece, o impossível acontece. Foi para a igreja, buscou orientação de um homem de Deus. O homem de Deus falou, acalma o teu coração, Deus vai dar vitória, Deus vai abençoar. Veio o anjo do Senhor e aniquilou 185.000 inimigos de uma vez só. Esse é o nosso Deus, acalma o teu coração, vai dar tudo certo. Esse é o nosso Deus. O capítulo 38 relata aqui a doença de Ezequias e a sua oração é a resposta de Deus. Quando o profeta também foi à casa dele, ele colocou o rosto na parede e falou, Deus, eu tenho sido fiel ao Senhor. Tenho feito com integridade. Então, com a sua oração, Deus ele vai acrescentar mais 15 anos. Então, Ezequias aqui ele fica doente. Ezequias fala e coloca para ele colocar a sua casa em ordem, porque ele ia morrer. Mas Ezequias, na sua oração, coloca o rosto na parede, ele ora. Olha só a beleza da oração. Você tem orado? Eu tenho aqui um grupo que eu envio oração para as pessoas, mas eu tenho que ter o meu particular com Deus. Eu tenho que ter o meu particular com Deus. A beleza da oração aqui. Então ele teve essa experiência com Deus. Deus, ele volta e acrescenta mais 15 anos através da oração. Você sabe que quando
a pessoa tem temor a Deus, Deus prolonga. Quando honra o seu pai e sua mãe, e Deus vai prolongar os dias na terra. Mas também Deus, ele fala do tolo que desobedece. Assim como Deus prolonga, Deus também ele tira. É ou não é verdade? Ele é o Deus que prolonga, mas ele é o Deus também que tira. Então, isso daqui é muito forte, que antecipa. O tolo, ele não obedece, o tolo é desobediente. Então, a Bíblia fala do verso 19 ao verso 20, o cântico de Ezequias. Algo glorioso. O capítulo 39 é para relatar a visita dos babilônicos, que levam presentes para Ezequias. E Ezequias, eu não sei se é muito ingênuo, mas ele mostra tudo para os babilônicos. Então, eles perguntam, tem alguma coisa ainda? Não, eu mostrei tudo. Ezequias mostrou tudo para os babilônicos. Aí Isaías pergunta para ele, poxa vida, eles viram tudo? Aqui no verso 5, no capítulo 39, eles viram tudo? Verso 5 diz assim, então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor dos Exércitos, um dia tudo o que há no seu palácio, bem como tudo os seus antepassados acumularam até hoje, será levado pela Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor, e alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio da Babilônia. Boa esta palavra que você falou. Olha que situação. Olha que situação terrível. Ezequias mostrou tudo para os babilônicos e não era. Olha a loucura aqui. Aí ele falou assim, ó, o profeta falou para Ezequias, ó, vai chegar um tempo que eles vão vir, vão levar tudo, e vão levar muitos dos seus cativos. Sabe o que Ezequias falou? Boa esta palavra. Em outras palavras, não é da minha geração mesmo, não é do meu tempo mesmo, dane-se. Não, não é assim. Olha que situação, que a próxima geração que se vira, não é comigo não. Então nós temos uma responsabilidade muito grande de levar para as próximas gerações a palavra de Deus. O que a gente faz é pensar na próxima geração, no nome de Jesus. Eu não abro mão do meu legado, eu não abro mão do meu sonho de ter o meu filho, eu não abro mão disso. E eu quero que a próxima geração seja abençoada. Ezequias abriu, mostrou coisas que não era para mostrar, mostrou o tesouro, mostrou a riqueza, e os inimigos voltaram e levaram tudo. Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você tem falado e mostrado para as pessoas. Não é para todo mundo que você tem que mostrar e falar. Então, ele falou, boa esta palavra. Boa esta palavra. Em outras palavras, ó, eu não quero nem saber da próxima geração. Então, não mostra para certo tipo de pessoas e não conta enquanto a coisa ainda não acontecer, ou quando também acontecer, meu amigo, não precisa falar. O capítulo 40, Deus abençoa, aqui ele continua falando aqui sobre isso que é muito forte, e o propósito do capítulo 40 é trazer o consolo, né? Consolar o povo de Deus e anunciar a grandeza e a soberania de Deus. Começa com essa mensagem aqui, e eu quero ler para todos vocês do verso 1 ao verso 3. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encoraje Jerusalém e anuncie que ele já cumpriu o trabalho que lhe é imposto. Pagou por suas iniquidades e recebeu a mão do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto, preparando o caminho para o Senhor. Faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão planados, os terrenos acidentados e tornarão planos, e as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos verão, pois o Senhor quem fala. Amém? Então, o capítulo 40, aqui,
o propósito do capítulo 40, fala aqui do consolo, consolar o povo de Deus. Ele começa com essa mensagem de consolo, do verso 3 ao verso 5. O profeta Isaías aqui, essa voz que proclama no deserto, é a preparação, o caminho do Senhor, né? Já é um apontamento aqui. E eu vou falar esse apontamento aqui que é revelado para toda a humanidade. Ele está falando aqui da preparação do caminho do Senhor. Esse apontamento aqui é a figura de João Batista, a voz que clama no deserto. Então, é primo do Senhor Jesus, que nasceu 6 meses antes que o Senhor Jesus. E ele foi a voz que clamava no deserto. Filho de Zacarias, filho de Isabel, que vai ser o profeta, que vai preparar o caminho para o Messias. Pastor, mais uma vez o apontamento para o Messias? Sim, o livro de Isaías é o livro mais messiânico do Velho Testamento. O verso 6 e o verso 8, ele continua aqui, Isaías, a exaltar a eternidade e imutabilidade da palavra de Deus. Pastor, o que é imutabilidade da palavra de Deus? Ele está mostrando aqui a imutabilidade da palavra de Deus, que a palavra de Deus não muda. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Deus é Deus. A palavra dele não volta para trás. A palavra dele não volta vazia, quer dizer. Deus é Deus. Deus é o Todo-Poderoso. E ele vai cumprir sim. Então, aqui ele vai apontar para a grandeza e a soberania de Deus. Ele fala que Deus criou o universo e sustenta, então, e cuida do seu povo como um pastor que cuida das suas ovelhas, como está lá no livro de Salmos, capítulo 23. E ele termina aqui clamando, fazendo aqui um chamado, quer dizer, né, para que nós venhamos confiar em Deus, que ele fortalece os fracos e renova as forças daqueles que esperam nele. Tem algo que eu e você, que nós precisamos fazer, é confiar em Deus. Confia. Não tem nada melhor do que depositar a nossa confiança no Todo-Poderoso de Israel. Tá certo? E hoje nós terminamos mais esses capítulos e amanhã, com toda a fé, com todo o ânimo, com toda a força, eu vou estar dando continuidade, se assim o nosso Deus permitir. Tá certo? Um beijo no seu coração. Deus abençoe sua vida. E lembrando a todos, domingo, a maior festa da igreja, hein? A Santa Ceia do Senhor, às 18h30, em caráter especial às 9 horas da manhã. Avenida Guapira, 815, na INVE, na Igreja Nação dos Vencedores. Um beijo no seu coração. Deus abençoe a sua vida. Sextou, que a sua sexta seja abençoada. Deus abençoe. Até mais.